Estamos no ar com mais um programa Assembleia Segurança, uma discussão voltada para a segurança pública do Estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, um parlamentar e especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre a violência contra a população LGBT, um assunto muito apropriado para a data, já que hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Aqui com a gente o deputado Marco Vignoli, do PSDB, Patrícia Manaro, advogada e secretária executiva da Aliança Nacional LGBTI+, Kelly Andrade, delegada da Divisão de Proteção à Pessoa, o DHPP, e Nelson Matias, que é do Conselho de Sócios Fundadores da Associação da Parada do Orgulho LGBT São Paulo. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente no estúdio, viu? O preconceito contra o LGBTs foi tema de um ato solene aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Marco Vignoli, que está aqui com a gente, e eu também estava lá. Vamos conferir, então. O momento é de descontração, mas o assunto é sério. Tanto que o prefeito de Lins, Edgar de Souza, do PSDB, veio até a capital paulista. É um marco importante, né, pelo clamor pela tolerância, pelo respeito, pela criação de uma cultura de não ódio, de amor entre as pessoas. Dados divulgados em janeiro deste ano pelo Grupo Gay da Bahia mostram que 2016 foi o período mais violento desde 1970 para pessoas LGBTs. Foram registradas 343 mortes, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Cada 25 horas, uma pessoa morta por conta disso no nosso país, um crescimento de 16% do ano passado para esse ano, então tem crescido. Então a gente percebe que mesmo com as políticas que o Estado tem feito e tem atuado nessa área, o governo do Estado tem uma coordenadoria para isso, implementou uma política para isso, mas que a gente está longe de conseguir fazer com que a sociedade enxergue e avance nesse sentido. A Bahia ocupa a segunda posição entre os estados, com 32 mortes. São Paulo está em primeiro lugar, com 49 casos. Qualquer tipo de preconceito está intimamente ligado à ignorância. Então, a escola é um locus, é um local ideal para esse tipo de ação preventiva. Acho que falta muito isso. E depois punir aqueles que são agressores, né, que violam os direitos humanos. No ato solene, 17 instituições e militantes que contribuem para a defesa da população LGBT foram homenageados. Um deles foi o cantor G de Lima, que também apresentou um videoclipe protagonizado por um casal homossexual negro. O que a gente gostaria é que a lei fosse educativa. Então nós estamos num trabalho também junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de mediação de conflitos, onde nós buscamos, antes de punir, mediar. E aí nessa mediação a gente propõe sempre ações educativas, formativas, que é para tentar mudar esta cultura da LGBTfobia. Eu queria começar perguntando para o deputado Marco Vignoli. Deputado, na sua opinião, o que é necessário para mudar esse cenário? Bom, primeiro dizer que é um prazer fazer parte dessa discussão, cumprimentar aqui o Nelson, a Patrícia, a Daniela, você, Carla, e dizer que a Assembleia Legislativa tem que se inserir cada vez mais nesse tema, nessa luta, como Casa do Povo Paulista. A gente vê aí essa discussão, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Estamos passando por um momento de intolerância religiosa, sexual, de desrespeito aí a direitos individuais, a opiniões. Então, o nosso papel nessa casa é pautar sempre defendendo os direitos individuais e as minorias. Então, fizemos o ato, não uma festa, mas um ato para levantar a questão aqui na Assembleia Legislativa, para poder ser um dia de luta. A gente viu aí os números, até discutimos há pouco, aí São Paulo tem tido uma melhora na conscientização. O Brasil, a gente vê, eu estava antes de vir para cá, vi até números piores que esses, né? O Brasil líder, você tem uma ONG internacional, de 2013, o líder em mortes de transexuais e travestis do mundo inteiro, o Brasil. Então, nós temos que ter uma política perene, constante. Falava muito bem ali, com escola, com políticas públicas
que pautem a nossa sociedade contra essa intolerância, que preguem o respeito, a diversidade, as liberdades individuais. Kelly, esses dados são de um grupo da Bahia. Eu queria saber como é que a polícia trabalha as estatísticas, né? Vocês não assumem esses números, né? Exatamente. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela estatisticamente trabalha com os registros efetivos dos boletins de ocorrência e o registro efetivo dos inquéritos policiais instaurados para apurar os crimes registrados nos boletins de ocorrência. Então, essa é a nossa realidade. Número de inquéritos instaurados e números de boletins de ocorrência registrados. Essa é uma realidade em números concretos, aonde cada inquérito pode ter uma vítima ou mais, um autor ou mais, e aí essa base de cálculo é feita pela própria Secretaria de Segurança Pública. E na polícia, esses números também são altos? Os números não são tão altos quanto demonstrados pelas ONGs, como se divulga. Os números, eles são até que baixos. Por quê? Porque nós sabemos que no registro de boletins de ocorrência há uma subnotificação. Quando não falamos em crimes graves, como o homicídio, mas falamos de crimes como a injúria, a calúnia, a difamação com a motivação homofóbica, as vítimas acabam se constrangendo em registrar. Há também um preconceito para o registro dos fatos. Elas não se sentem, às vezes, tão acolhidas como deveriam ser. Então, nós sabemos que o número poderia ser maior, mas, infelizmente, a realidade hoje é uma subnotificação. Agora eu vou então para a doutora Patrícia e para o Nelson, né, que tem muito contato com a população LGBT, LGBTI. Vamos começar explicando isso, Patrícia? Por que o LGBTI? Bom, agradeço ao convite. E quando a gente fala de sigla, a gente rotula muito. Na verdade, você limita uma série de diversidades. O nosso país, o mundo, ele é diverso. Então, a partir do momento que você coloca LGBTI ou LGBT, todas as demais pessoas que não se sentam inseridas dentro dessa sigla se sentem excluídas. E a ideia da Aliança Nacional LGBTI+, é trazer para a luta, trazer para a militância, trazer para a proteção, para a inclusão, o maior número de pessoas dentro de um país diverso. Então, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros, intersexos, assexuados, queers, qualquer pessoa que não se sinta recepcionada dentro da nossa estrutura social heteronormativa, nós estamos abarcando porque vivemos num mundo diverso. Por isso, o nosso mais. Senão fica o alfabeto inteiro, né? Tá, colocaram um mais ali, que é uma reticências, uma né? reticências. Seja bem-vindo. Funcionaria da mesma forma, assim. né? A doutora Kelly estava falando dos números. Por que tanta gente reluta em registrar? Por que os registros não condizem com a realidade ou com os números registrados pelas ONGs? O que na verdade acontece realmente é uma subnotificação, é um medo e é uma proibição velada social. A partir do momento que a sociedade não compra a briga, ela silencia. O não fazer, a omissão é uma forma de compactuar com o preconceito. Então, enquanto nós permitirmos que existam propagandas que discriminem, enquanto nós permitirmos que existam notícias, atos, condutas dentro do ambiente de trabalho, condutas sociais, que que não sejam punidas, que sejam abertas, esse permissivo social faz com que a pessoa LGBTI+, que foi agredida, não se sinta confortável em ir, porque ela vai ser rechaçada, ela vai ser ofendida, às vezes mais ofendida, corre risco de apanhar na rua, dependendo do caso ser de grande mídia. Então, este medo é ainda pior, ou é tão pior quanto a inércia do Estado. Nós vivemos uma homofobia institucionalizada. E eu digo que ela é institucionalizada porque não há capacitação. Infelizmente não há capacitação de servidores públicos para tratar com o público LGBTI. Nós temos o ambiente escolar público, inclusive, que ele é homofóbico. Não há capacitação de professores para tratar as diversidades dentro das salas de aula. Então, uma criança trans, por exemplo, o professor hoje não sabe como tratá-la, porque não tem uma capacitação. As nossas grades de pedagogia não tem ali, que deveria ter obrigatório,
o tema diversidade para estimular o ambiente educacional, para ele ficar mais acolhedor. A nossa sociedade, por ser heteronormativa, o que ela faz? Ela estabelece um único padrão sexual permitido. Todas as outras demais orientações sexuais, identidades de gênero ou expressões de gênero não enquadradas dentro daquele núcleo heteronormativo, fica excluído. Então eu acho que vem disso essa dificuldade em você notificar oficialmente esse grande número de violências que atualmente existe. Nelson, sua opinião é parecida? Sim, eu concordo que a gente falta, de fato, políticas. Vamos pegar um exemplo claro. A partir do momento que eu não tenho uma criminalização da LGBTfobia e mais outras possibilidades, eu mascaro esses números, porque, na verdade, quando você não tem um instrumento que não contabiliza, eu vou cair na vala comum. Então, um assassinato, muitas vezes, de LGBTfobia, ele vai cair como um crime comum, e ele não foi um crime comum. Se a gente pegar 170 mortes e contabilizado, e aí tem que parabenizar o trabalho do GGB, porque contabiliza através daquilo que sai na mídia, que é um trabalho árduo, que é um trabalho que deveria ser um grupo que deveria fazer. A gente teria que ter as instituições preparadas para contabilizar esse público. E vamos pegar mais. Pega, por exemplo, uma travesti que sofre uma violência ou que é morta, por exemplo, que chegou no ápice da violência, que foi tirar sua vida, nem vai contabilizar, porque o nome social nem vai contar. Aí ela já sofre a segunda violência, ou seja, ela tem a vida tirada pela transfobia, e aí quando você vai contabilizar, se eu tivesse um parâmetro de contabilização, ela não existe. Ela não existe porque o nome social nem é reconhecido na hora de fazer um bilhetim de ocorrência. Então, a gente não tem uma política pública. Há 16 anos, infelizmente, está emperrado no Congresso Nacional a lei que criminaliza a homofobia. Óbvio que a gente... criminalizar a homofobia vai acabar com a homofobia? Lógico que não. Assim como a Lei Maria da Penha não acabou com o feminicídio e a violência contra a mulher, assim como a Lei Almir Afonso não acabou com o racismo, assim como a Lei Menino Bernardo não acabou com a violência da criança, mas esses segmentos da população, ela tem como contabilizar, e a partir da contabilização eu tenho como fazer políticas públicas, porque senão eu vou cair no achismo. Né? Então, assim, os números do EGB são confiáveis? Eu não sei, mas é os únicos números que eu tenho. Ainda que se queira dizer, mas Nelson, tem 346 mortes no ano passado. Vamos fazer aqui um exercício, como querem alguns. Mas nem tudo foi homofobia. Tá bom, eu ainda dou 100% para essas pessoas que não seja, que foi desinteligência, associação com tráfico, passional, 100%. Eu ainda vou ter 150 pessoas que morreram claramente com indícios de LGBTfobia. E eu não tenho políticas. Então, assim, eu não posso viver num país que não tem um segmento, se você pegar de todos esses que eu falei, da mulher, da adolescente, criança, idoso, todos eu tenho algum instrumento que contabiliza qualquer violência contra essas pessoas. Eu tenho delegacia do idoso, eu tenho delegacia da mulher, eu tenho um instrumento, e a gente não tem. Muitas vezes, como a delegada colocou, o cidadão vai na delegacia e ele sofre o segundo preconceito, porque às vezes aquele aparelho público não está preparado. E aí eu já tive relatos de pessoas que chegou lá para fazer um relato e lá ele sofreu o segundo preconceito, porque as pessoas que estavam lá não sabiam lidar, sofreu chacota, e aí a pessoa acaba sendo desestimulada muitas vezes a não fazer o registro, porque ela fala, poxa, eu já não consigo, né, eu já sofri uma violência, aí chego na instituição que deveria acolher e pelo menos registrar aquilo que é meu de direito, registrar a minha violência, ela não consegue fazer por conta da gente ainda não ter um preparo das instituições. São Paulo, a gente já fez um trabalho lá atrás, algumas instituições, com a própria Polícia Militar, a gente trabalhou enquanto associação para que a gente treinasse, falasse sobre essa questão de como abordar as pessoas, inclusive nessas questões. Mas são trabalhos muito pontuais, não há uma sequência, e acho que a gente precisaria ter uma política pública que desse uma sequência para a gente melhor preparar esses aparelhos públicos que atendem essas questões. Aproveitando esse gancho, doutora Kelly, bom, ela já levantou a mão, isso mesmo, doutora Kelly. Queria programa só complementar. É aberto. Né? Exatamente, complementar essas informações pelo seguinte. Há aproximadamente um ano, nós já temos no boletim de ocorrência um espaço para ser inserido a motivação
quando há uma motivação relacionada a preconceito LGBTI+. E já temos também a inserção do nome social. Isso foi uma luta e foi uma conquista também. Então, hoje, nós já temos essa possibilidade. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, na hora de lavrar um boletim de ocorrência, onde a vítima manifesta o interesse e a vontade de que seja inserido esses dados, já pode fazer. Com relação aos homicídios, que são os crimes mais graves e as situações mais emblemáticas, o que acontece? Ele é registrado efetivamente de uma forma, vamos dizer, genérica. No entanto, durante o inquérito policial e a apuração desse homicídio, se realmente chegarmos à conclusão de que houve a motivação homofóbica, isso é contado estatisticamente, mas decorre durante a investigação. Nós não podemos ter um dado da lavratura de um boletim de ocorrência relacionado ao homicídio ou ao inquérito policial sobre homofobia, com uma motivação homofóbica, antes de investigá-lo. Então, hoje, o que acontece? A Polícia Civil, ela corre justamente em busca dessa situação atual, em busca de que seja uma instituição à frente do seu tempo, acolhendo toda essa população LGBTI, tanto para o registro dos fatos, como para a apuração nos inquéritos policiais, quanto no atendimento. É importante falar que hoje a Academia de Polícia do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, no curso de formação dos seus agentes, dos seus delegados, já tem uma carga horária muito maior relacionada a esse tema. Já está capacitando profissionais para o atendimento desse público, porque nós vivemos uma situação em que não se cabe mais preconceito, não se cabe mais intolerância, seja ela relacionada a gênero, seja ela religiosa, como o deputado havia falado. Nós não podemos aceitar. E a Polícia Civil é uma instituição séria, uma instituição que atua há mais de 100 anos e tem que estar à frente do seu tempo. Delegada, então existe um atendimento especializado? Existe. Nós temos hoje no estado de São Paulo, subordinada à Divisão de Proteção à Pessoa e ao Departamento de Homicídios do estado de São Paulo, a DECRAD, que é uma delegacia especializada, Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, que atende esse público, que atende, como nós estávamos falando até um pouquinho fora do ar, que atende as minorias. Isso é uma expressão até equivocada, porque hoje, como eu estava falando, não se trata mais de minoria. E quando se usa a expressão minoria, dá uma impressão de que você está querendo deixar com que esses grupos sejam inferiores. E isso não é o caso. Esse não é o caso em grupo nenhum. Ninguém é inferior a ninguém. Essa delegacia, ela foi criada em 2006. Ela já atua há muito tempo. Ela está habituada, os policiais, a delegada titular já está habituada em lidar com esse público. Então, assim, podemos registrar em qualquer delegacia da Polícia Territorial um fato onde a motivação seja preconceito LGBT? Podemos. Devemos? Devemos. Mas, se quiserem procurar a delegacia especializada, também vai ter o registro dos fatos, também vai ter a apuração, nós incentivamos. Qual é a diferença, doutora? Como é que pode ser tratado de uma forma numa delegacia e tratado de uma outra forma em outra? Em regra, não teríamos diferença. É que a demanda especializada foca no público. Em outras delegacias de base territorial, nós atendemos como um pronto-socorro de hospital. Vários crimes, vários delitos, várias pessoas, talvez aquela atenção fique um pouco prejudicada. Mas a DECRAD é uma delegacia que está de portas abertas, ela tem a competência concorrente com as demais delegacias, e ela cuida dos casos de autoria desconhecida. Isso, inicialmente, a atribuição dela é para os casos de autores desconhecidos. Mas é óbvio, você, vítima de algum delito relacionado a LGBT, que saiba quem é o autor, jamais, se procurar a DECRAD, vai sair sem o seu registro.
Acho que a Patrícia quer complementar, né, Patrícia? Eu queria, na verdade, fazer uma observação. Quando a gente fala que a pessoa vai até a DECRAD, já tem lá no formulário, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, se não me engano, tem 465 boletins de ocorrência que foram abertos por motivação LGBTI-fóbica. Mas, complementando a questão que o Nelson estava dizendo, quando chega nos finalmente, quando vai se concluir o inquérito, nós temos, no caso de racismo, uma tipificação específica. Isso. No caso da mulher, uma tipificação específica. No caso do idoso, uma tipificação específica. No caso do menor, uma tipificação específica. No caso da LGBTI-fobia, você tem injúria comum, calúnia comum, difamação comum, homicídio comum. Quer dizer, a invisibilidade da LGBTI-fobia é tão grande que nem se faz uma lei de proteção especial. É a única minoria no Brasil que de fato não é resguardada. E aí eu torno a falar que a questão da LGBTI-fobia institucionalizada causa um desrespeito à população inteira, porque nós temos todas as outras minorias protegidas. Então, quer dizer, o LGBTI que foi atingido por uma ofensa, por exemplo, não tem de fato uma decisão pública de que ele foi ofendido pela LGBTI-fobia. É apenas uma motivação. Não é uma consequência, não gera uma consequência por aquilo. Uma Apenas tipificação jurídica. É, uma tipificação jurídica. Não tem uma tipificação jurídica, não há. Há para todas as outras minorias, exceto para a LGBTI-fobia. Uma vez me perguntaram, por que criminalizar a LGBTI-fobia? Aí eu pergunto, por que não? Se todas as outras minorias estão criminalizadas. E quando eu digo criminalizar, não precisa apenas pena. Podemos fazer um trabalho social, um trabalho de reinserção, um trabalho educacional, porque o problema do Brasil é cultural, a gente até estava conversando antes. Outras formas de políticas públicas que insiram e ajudem, até porque às vezes a pessoa não percebe que ela é LGBTI-fóbica. Isso é real. Às vezes, como nós crescemos numa sociedade patriarcal, misógina, preconceituosa, no conceito geral da palavra, às vezes a pessoa não percebe que ela de fato tem preconceito. Ela age como reflexo da sociedade em que ela vive. Eu costumo dizer que ninguém nasce machista, LGBTI-fóbico, racista. Isso é fruto do meio social em que ela vive. Então, se nós temos um problema de base, onde existe um grande número de população que não percebe a agressão que ela faz, então nós precisamos educá-la. E políticas públicas ajudariam a isso ser de fato concluído, realizado. Por isso é necessário criminalizar e criar políticas públicas de proteção, de inclusão social. Deputado, como a gente falou na reportagem, inclusive o secretário falou muito disso, o segredo está realmente na educação, né? Muda, começa lá de baixo? Eu acho que sim. Inclusive citar o secretário Floriano Pêssaro, esteve aqui, tem dado todo o apoio para a gente na área. Eu acho que vamos mais longe um pouquinho da questão da segurança pública. Eu acho que a tipificação penal é fundamental, mas a intersetorialidade das políticas públicas, né? Nós tivemos aí em 2010, eu até estava puxando aqui um decreto do Goldman na época como governador, que instituiu o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT, mas é só um decreto, né? É um decreto que precisa avançar. Nós precisamos discutir com o colegiado dos atores que militam na área para poder ter um plano, uma lei, um plano estadual mais arrojado, mais avançado, que possa ser perene e penetrar aí pela educação, que desde a criança lá que sofre bullying, a gente tem dados desde a agressão verbal, a agressão física mesmo, que passe pelo social, com políticas de emprego, com políticas de segurança, mas que seja um plano avançado como o Estado de São Paulo tem que ser. Nós estamos iniciando essa discussão e a Assembleia vai procurar os atores envolvidos na área para poder dialogar em torno de um plano estadual de enfrentamento à LGBTfobia. A gente continua falando um pouquinho sobre esse trabalho aqui na Assembleia depois do intervalo, tá bom? Agora a Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Assembleia Segurança, que hoje fala sobre a violência contra a população LGBT. Lembrando que hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Aqui com a gente o deputado Marco Vignoli, do PSDB, Patrícia Manaro, advogada e secretária executiva da Aliança Nacional LGBTI+,
Kelly Andrade, delegada da Divisão de Proteção à Pessoa, DHPP, e Nelson Matias, que é do Conselho de Sócios Fundadores da Associação da Parada do Orgulho LGBT São Paulo. No bloco anterior, o deputado estava falando dos trabalhos que a Casa, que a Assembleia tem feito nesse sentido, né, deputado? Vamos continuar, então, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante. Muito bem, eu estava falando um pouquinho do decreto do Goldman, que foi feito, um marco aqui na política de enfrentamento no governo do Estado de São Paulo, mas que a gente precisa perenizar isso. Foi um decreto, né? Um decreto é muito fragilizado perante uma política que tem que ser constante, intersetorial, com mobilização, preparação dos gestores públicos. A gente tem uma discussão forte no sentido do papel da educação, e a gente falava um pouquinho isso aqui antes. Qual o papel da educação nisso tudo, né? Teve uma discussão há pouco tempo atrás se o currículo escolar tinha que ser mais incisivo na terminologia, né? Se deveria ficar ali na superfície que é feito ou se deveria de fato enfrentar o problema. Eu acredito que deveria enfrentar o problema, uma vez que são essas crianças que um dia vão se tornar homofóbicas ou intolerantes, e que a gente tem um papel fundamental na escola. Então esse tipo de política, que não deve ser uma política só de governo, mas de Estado, no sentido de que a gente prepare gerações através disso, tem que ser feito através de um plano estadual de enfrentamento. E o papel da Assembleia nesse momento é fazer a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos esse plano para a gente poder ter uma política mais de vanguarda aqui no estado de São Paulo. A gente falou também no bloco anterior sobre os números, estatísticas, né? Claro que todo levantamento é importante, né? Até porque se traça o perfil. Eu queria saber de vocês, onde está o preconceito? Ele tem uma cara? Ele tem um perfil? Posso? Bom, eu queria começar já a pegar esse gancho. A gente falou aqui, vai cair de novo no chavão de que a escola, na verdade, a escola é tudo. Nós, infelizmente, temos uma escola que educa por preconceito. E aí o que nós tivemos, infelizmente, em 2015, foi uma manobra, infelizmente, por pequenas bancadas, as bancadas evangélicas, que se uniu para tirar do plano municipal de educação, em todas as esferas, criaram uma famigerada ideologia de gênero que não existe e limaram por 10 anos qualquer possibilidade da escola discutir sobre orientação sexual, identidade de gênero. E aí nós temos, por 10 anos, nós vamos ter uma escola que é a escola que deveria educar as crianças para que ela vivesse numa sociedade plural, igualitária, onde aceitasse a questão de gênero da mulher. Então, aí a gente vai lamentar 10 anos, quer dizer, crianças hoje que estão com 5 anos não vão poder, daqui a 10 anos, eu vou ter uma adolescente que vai ser uma adolescente homofóbico, uma adolescente transfóbico, uma adolescente que não vai primar pela questão da mulher, porque não falava só da questão da orientação, ela falava da questão de gênero. Aí a gente não consegue entender porque nós temos uma sociedade que mata a mulher todos os dias, que mata homossexuais todos os dias, porque há, infelizmente, nas nossas vereanças, aqui mesmo nessa casa, essa questão foi limada e foi tirada do plano de educação. Então, assim, as mãos do Estado vai estar banhada de sangue daqui a 10 anos, quando uma mulher for assassinada, quando a LGBT for assassinada, porque nós não quisemos discutir essa questão na escola, que é onde eu vou educar futuras pessoas. E como foi dito aqui, ninguém nasce preconceituoso, ninguém é homofóbico, ninguém nasce racista ou misógino, ou fascista, ou qualquer outro desses adjetivos ruins. Elas aprendem de certa forma. E a escola, ela não está no paralelo, né? Ela caminha junto com a nossa vida, e é a segunda casa, quer dizer, primeiro na minha casa, onde os pais vão educar essa criança para não ser preconceituosa. Infelizmente, eles já foram educados também por esse preconceito e reproduzem. E nós vamos ter por 10 anos uma escola que não vai falar disso. Então não tem um perfil, o preconceito, né? Ele vai passando e é preciso que estanque isso, né? Sim, mas nós tiramos essa discussão da onde ela precisaria estar, que é dentro da escola. Ou seja, eu vou ter uma escola que vai continuar educando o preconceito, e infelizmente por questões religiosas. E eu estou no Estado laico, nós chamamos inclusive o tema da parada esse ano para a questão do Estado laico, que ainda que ele não esteja de fato na Constituição, mas lá diz que, inclusive o Estado laico garanta que a gente tenha as religiões, porém ela não pode interferir naquilo que é do Estado. E o Estado, quando aceita
de certa forma, essa pressão, eu costumo dizer um termo Exu, ele está se prostituindo, infelizmente, e limando qualquer outras discussões dentro de uma Constituição que é de direito de fato, onde nenhuma pessoa pode ter direitos a mais do que outra. E a gente luta justamente por direitos de igualdade, não é direito mais nem menos. E aí eu fico muito triste que a gente não tenha perdido esse bonde da história e aceitado, e essa casa e outras tantas no Brasil todo aceitou essa pressão religiosa e tirou a discussão do plano municipal por 10 anos, eu não estou falando um ano, ou seja, 10 anos eu não vou discutir essas questões. E aí a gente vai continuar daqui, infelizmente, o ano que vem, nesse dia falando que nós estamos com 340 mortos, que a mulher está sendo morta todo dia e etc e tal. Então, não há avanço. Não há um avanço. E sabe o que é o mais interessante do apontamento do Nelson? O artigo 8º da Lei Maria da Penha estabelece discussão de gênero nos ambientes escolares. Então nós já temos até uma previsão legal, o gênero, não estou nem falando de identidade de gênero e orientação, tá? Expressão de gênero, mas pelo menos o gênero em si já tem uma previsão legal, que é o artigo 8º da Lei Maria da Penha, e nem isso foi cumprido. Recentemente, a gente estava falando de um decreto, né, que regulamente lei de homofobia em esferas administrativas. Recentemente, dia 26 agora, nós tivemos em Brasília um retrocesso absurdo, que nós temos uma resolução em Brasília que era uma lei anti-homofobia, e essa lei foi rechaçada quando foram realizar a regulamentação dela pela bancada evangélica. Eu continuo tendo a religião legislando e excluindo direitos. Nós temos tramitando no Supremo Tribunal Federal, a gente estava conversando anteriormente, uma ADIM da Resolução 34 de 2014 da Anvisa, que questiona, que proíbe homens homossexuais e bissexuais de doarem sangue se tiverem relações sexuais no prazo de 2 anos. O argumento disso é que seria uma população de risco. Naquela época de 80, sabe? Do boom da AIDS. Só que o último relatório epidemiológico, boletim epidemiológico do próprio Ministério da Saúde alegava que 49,9% das pessoas que contraíram HIV em 2015 eram heterossexuais. Então não existe nem mais esse fundamento para que a gente continue criminalizando, continue excluindo direitos. Nós temos tramitando no Congresso também o absurdo Estatuto da Família, que exclui do conceito de família 64 milhões de famílias homossexuais devidamente constituídas no nosso país. Esses dados, por que isso é importante nós questionarmos? Porque, por exemplo, vamos voltar para a educação. Uma criança que vive num lar homoafetivo, na escola, ela é rechaçada. A família dela não existe. O nosso material didático é homofóbico. Quando você estuda o conceito de família dentro do material didático escolar, você tem mamãe, papai e filhinhos. Minha filha tem 8 anos, o ano passado ela estava tendo o conceito de família e ela abriu o caderno dela, viu lá mamãe, papai e filhinho, mamãe, papai e 2 filhinhos, vovô e vovó. Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, por que a apostila não está completa? Tá faltando os casais de meninas e casais de meninos. De fato, como é que nós vamos educar as nossas crianças à igualdade se nós temos um discurso preconceituoso na escola e se mudarmos o discurso, nós ainda temos o material didático preconceituoso? Você cria um menino. Nós temos a sociedade patriarcal em que a gente vive, ela ensina, eu vou usar uma expressão chula, vocês até me desculpem, tá? Ela ensina o menino a sair em busca da própria lasciva, em busca do prazer, e a menina a fechar as pernas e a se resguardar. Essa base em que a gente cria essas crianças, essa divisão de gêneros e de liberdades sexuais, de liberdade de direitos, faz com que a gente estimule a cultura do estupro. Aí nós temos um grande número de violências contra a mulher, cresce o feminicídio. Nós criamos um machista, e quando eu digo machista, eu não estou falando menino. A sociedade é machista, mulher é machista também. Não vamos tirar a responsabilidade da mulher, não, porque ela também tem. Quando a gente cria a estrutura machista, nós aumentamos a LGBTfobia, porque ela vem derivada da sociedade patriarcal, ela vem derivada desse heteronormativismo social em que a gente vive. Então, sim, acredito que a nossa base é a educação, falar de gênero, identidade de gênero. Nós fizemos a Aliança Nacional LGBTI, junto com o Grupo Dignidade, junto com a BGLT e outras entidades, fizemos uma pesquisa de bullying LGBTI-fóbico dentro do ambiente escolar.
Foi um trabalho muito bacana, muito sensível, com relatos, inclusive de adolescentes, porque criança a gente não pode falar ainda, mas relatos de adolescentes. E nós apresentamos no Congresso essa pesquisa. Os dados dessa pesquisa eles são alarmantes. Praticamente 90% destas... Eu vou falar crianças também, tá? 90% das crianças e adolescentes que sofrem bullying LGBTI-fóbico dentro das escolas têm evasão escolar, um grande número de suicídio, de depressão, uma baixa autoestima, um rendimento escolar improdutivo ou extremamente baixo. Você cria adolescentes que não se enxergam como entes sociais e isso vai refletir na forma como ele interage com a sociedade e na forma como a sociedade interage com ele. E ainda assim, com números alarmantes de agressão e de suicídio desses adolescentes e dessas crianças, nós continuamos nos recusando a falar de gênero e identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual dentro das escolas. Aí eu pergunto, qual é o fundamento? Bom, o fundamento da bancada evangélica, dia 26 agora, foi a proteção da família. Nós não vamos regulamentar a lei anti-homofobia para proteger a família. Qual? Você vai proteger as 67 milhões de famílias homoafetivas que estão de fato existentes do Brasil? Estão protegendo essas famílias? Não. Essa família não existe porque... Não, porque tem uma vírgula. Nós vivemos num Estado laico. Então, enquanto nós permitirmos que religião legisle, que religião dite as regras, os direitos sociais dentro do nosso país, e enquanto a gente não investir na educação, nós vamos repreender o adulto que nós criamos machista, LGBTI-fóbico, preconceituoso. A nossa educação é burra. A gente cria para reprimir lá na frente, em vez de sanar o mal aqui, o veneno social aqui. Então, realmente acho que a causa, respondendo a sua pergunta, é educacional, é cultural. Nós tivemos um caso de grande repercussão, de extrema covardia, que foi o assassinato do ambulante Luiz Carlos Ruas, 54 anos, que interviu, né, numa briga ali, tinham dois rapazes perseguindo uma travesti, ele interviu e acabou sendo espancado até a morte. Nós temos essas imagens, eu gostaria que rodasse. Esse crime foi no dia de Natal, então também é um dia em que a população já está numa situação um pouco vulnerável ali, né? As pessoas estão mais comovidas. Esse tipo de caso, essa repercussão que se teve nesse caso, a gente sabe que foi um crime motivado pela homofobia, né? Eles estavam perseguindo uma travesti e acabaram espancando uma pessoa que foi defendê-la. Esse tipo de repercussão ajuda na comoção social e de repente no alerta, na educação, de alguma forma ele contribui para ir contra o preconceito, ele contribui para a educação, para uma mudança? Eu acho que nós temos dois posicionamentos muito fortes. Por um lado, ele contribui à comoção social, por outro lado, ele instiga e estimula os agressores inerentes. No caso da Dandara, por exemplo, que teve uma comoção social, foi um apelo nacional para o que aconteceu com ela, no caso desse senhor também. Mas eu tenho medo, vou ser muito honesta, eu tenho medo de dar um posicionamento concreto de se esse tipo de divulgação na mídia ajuda ou dificulta. Ajuda para as militâncias irem de frente, alegarem que não há segurança pública, que não há estrutura de saúde pública, enfim, e questionar e lutar por isso. Em contrapartida, a grande massa da população que é LGBTI-fóbica vai divulgar com outro viés. Vai ter vontade, porque se gerar impunidade ali, eles vão se sentir protegidos pela lei. Como é que está esse caso, doutora Kelly? Eles foram punidos porque na época, inclusive, quando eles foram presos, muita gente na delegacia, a população querendo linchá-los, né? Isso. Esse caso, especificamente, não ficou a cargo da DECRAD. Esse caso, como os fatos ocorreram no metrô, numa estação do metrô, existe uma delegacia especializada do metropolitano. E como a competência de apurar os delitos e registro é concorrente, ou seja, não necessariamente precisaria ser feita na DECRAD, a própria Delegacia do Metropolitano registrou os fatos, investigou. Eu não posso dizer hoje como é que está o desfecho, porque eu não acompanhei, mas sem dúvida nenhuma, na data dos fatos, a DECRAD também foi acionada, justamente para dar um suporte, porque o que acontece? A Polícia Civil, ela é uma instituição em que ela
trabalha com parcerias. Então, se nós temos uma delegacia especializada que possa dar um suporte, inclusive até com relação a banco de dados que nós temos, de autores de homofobia e de racismo, que a gente possa auxiliar na investigação de uma outra unidade, nós fazemos. E esse caso foi feito uma parceria, ficou a cargo da Delegacia do Metropolitano, mas nós pudemos dar todo o suporte de investigação para essa delegacia. E como, só complementando com relação à divulgação, eu acho que o trabalho da mídia, quando divulga os delitos, todos os crimes, principalmente os contra a vida, que é o caso desse senhor, eu acho que ela tem um papel fundamental. Sem dúvida, porque a mídia, ela traz a informação, a sociedade merece saber o que acontece, merece saber o que vai acontecer e depois o resultado final. Porque a sociedade precisa estar à frente de toda essa situação justamente para que haja uma conscientização em não se repetir esses atos e também para que não se haja uma nuvem de fumaça, que as pessoas não saibam que a violência existe, que os números são grandes. Eu acho que tudo isso é o papel da mídia, é importante. Mas, como foi falado aqui de uma forma brilhante, existe o outro lado da moeda. É como se estivesse dando receita de bolo. Exatamente. Eu acho que tudo tem que ter uma medida, tudo tem que ter uma cautela. Eu acho que aí entra o lado sensacionalista da mídia, que nós temos que tomar cuidado, porque existe sim, principalmente quando a motivação desses crimes envolve as causas LGBT, há um sensacionalismo, chama muita atenção e pode aflorar naqueles que já têm o preconceito, que nós sabemos que existem grupos, né, de intolerância, existem esses grupos que realmente acabam agredindo a população LGBTI, que acabam agredindo os negros e que são grupos de intolerância religiosa também. Isso pode aflorar, né, essa atitude e a delinquência nesse sentido. O Nelson queria falar, né? Eu queria dizer o seguinte, que independente dessa questão da cultura que a midiática que se traz, vamos pegar os dois casos emblemáticos, da Dandara e do Ruas. Em vários momentos tentou se descaracterizar, inclusive que era um crime de homofobia. Porque foi desinteligência, ele brigou. O próprio delegado veio a público e disse, olha, não foi um crime de homofobia. Lógico que foi. Ele foi morto porque não era uma travesti, porque ele estava defendendo uma travesti que ia sofrer uma violência e foi agredido brutalmente e morto. Dandara, a mesma coisa, violentada, morta, exposta midiaticamente, e aí depois tentou, não é homofobia porque ela estava envolvida com tráfico, até a página seguinte ela estava envolvida, porém o crime foi de cunho extremamente transfóbico, ela foi humilhada, né, foi agredida e depois assassinada, e tentou se esconder, colocar debaixo do tapete essas duas questões. E aí me causa uma estranheza que hoje não basta mais ser LGBT, a gente teve vários casos de agressão por pessoas que parecia, teve o caso da Bahia, dos dois irmãos que estavam que pai e filho, que mostrou afetividade em público, foram agredidos, porque você tem essa cultura que diz, não, o homem não pode beijar outro homem, não pode ter afetividade, e aí não basta ser mais homossexual ou LGBT e mais, basta você ter uma afetividade que demonstra carinho por outro ser, né, igual, você vai sofrer essa violência. Então, a mim incomoda muito essa exposição, e muito mais do que exposição, é depois tentar colocar debaixo do tapete que aquilo não foi um crime de homofobia. Ele foi sim, né? O Ruas morreu porque tentou defender uma travesti da agressão de dois troglodytas, né, infelizmente. Queria lembrar uma outra questão quando se fala da violência, dos 170 mortos desse ano, que a gente tem lá pelo GGB, e aí a gente foi lá pesquisar, tem 20 LGBTs que cometeram suicídio. Mas então não é homofobia. Lógico que é. Claramente essas pessoas, inclusive, deixaram relatos que não estavam aguentando a pressão da sociedade, estavam excluídos da escola, estavam excluídos da família, aonde deveria acolher esse adolescente, ele foi excluído. E aí ele tira a própria vida.
Então, ele foi sim vítima de um crime de homofobia, ainda que ele tenha tirado a própria vida porque não conseguiu lidar. Primeiro dentro da família, que deveria acolher, a escola que deveria acolher exclui, né? E ele é colocado à margem, em especial... A violência velada, né? A violência psicológica velada, não impede de ter uma vida normal no mercado de trabalho, amigos, família. Porque para mim, que sou um homem branco, cis, que tenho a heteronormatividade, né, no meu corpo, para mim é mais fácil do que aquele que, de certa forma, é efeminado, ou travesti, ou que está no seu corpo, a sua identidade está ali, e ela é excluída, primeiro da escola, depois da família, e depois não consegue um emprego. Não consegue estudar, não consegue um bom emprego, vai cair na margem da prostituição e vai estar exposta a um nível de violência muito maior e de risco de atentar da sua própria vida. Infelizmente, o programa passou rápido, está terminando. Eu queria abrir agora para as considerações finais. Vou começar com a doutora Kelly. Pode ser? Pode. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar participando, deixar novamente o convite para a delegacia, para que as pessoas conheçam o trabalho da nossa delegacia, da DECRAD, para que acreditem no trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como eu disse, que está tentando melhorar e está tentando dar um suporte melhor e, obviamente, a Polícia Civil é legalista. Ela trabalha dentro da legalidade e com as leis que hoje nós temos a nosso dispor. Portanto, uma lei específica, sem dúvida, facilitaria, ajudaria e talvez melhorasse muito mais o trabalho que nós já desenvolvemos hoje. Nelson. Bom, eu agradeço muito estar aqui hoje. Infelizmente, a gente ainda está falando de violência. A gente luta por uma sociedade igualitária e mais justa. Eu acho que o preconceito ele tem cura, a cura é o amor e a intolerância. Eu acho que a gente tem que acreditar nas instituições, acho que o DECRAD tem feito um trabalho excelente. Então, o recado é que todos aqueles que sofrem violência não deixem de procurar o Estado, ainda que ele não funcione 100%. Se a gente não acreditar nas instituições, a gente vai ter um Estado que não é de direito de fato. E quero agradecer muito por estar aqui hoje. A gente é que agradece. Doutora Patrícia. Queria realmente agradecer. Eu gostei muito do debate, achei muito produtivo. Endosso o Nelson e a doutora Kelly. Denuncie, é importante. A omissão faz com que a violência fique por debaixo do tapete. E as coisas só começam a mudar a partir do momento que se fala, né? O silêncio impede a mudança, o silêncio impede a força. Então é importante, procurem o DECRAD, procurem as delegacias, falem com as pessoas, divulguem, não tenham medo de se expor, saiam dos armários, mas não só o armário da sexualidade, mas o armário da sociedade, admitam ser quem são, porque só assim a gente vai conseguir, a passos de formiguinha, tentar fazer alguma coisa melhor. Obrigada. Deputado. Muito bem, gostei muito também. Queria dizer àquele que nos assiste que São Paulo, Brasil, tem que ser o estado da diversidade, né? Tem que ser o estado do respeito e não da intolerância. A gente fica muito preocupado com várias tendências no mundo todo de intolerância e que a gente tem que ser diferente aqui em São Paulo. Cumprimentar a Polícia Civil pelo trabalho, é uma polícia que a gente confia e que a gente vê o avanço nos últimos anos, e cumprimentar a militância, né, do Nelson, da Patrícia, de pessoas que levam aí na vida, no seu dia a dia, esse trabalho para que as pessoas tenham o direito de ser quem elas são, que sejam respeitadas nas liberdades individuais dela. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês, Carla. Eu é que agradeço a presença de todos vocês nesse debate hoje. A Patrícia elogiou, gostou. É isso mesmo, é passar um pouco de conteúdo e conhecimento para as pessoas e discutir o tema, né? Ver as diversas possibilidades e o que é possível mudar. O programa Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões. Mande sua dúvida, crítica ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.